Juazeiro do Norte, Ceará. Vai acompanhar a maior cobertura do rádio esportivo do interior cearense. Entra em campo o timaço da Vale FM. O Vale Esportes está no ar. É o timaço entrando em campo. A melhor cobertura pra você. Vale FM. Futebol Show do Timaço. Narração vibrante dos melhores narradores do rádio esportivo do Ceará. E a bola vai sobrando, foi marcar, bateu e é gol! Comentários inteligentes que retratam a história do jogo. Reportagens dinâmicas, precisas e em primeiríssima mão. O plantão mais ligado nos acontecimentos do futebol pelo Brasil. Vai começar a maior cobertura do nosso futebol pelo rádio. Vale FM. Você se liga agora no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Alô, amigos do Timaço da Vale FM 99,9. Começando mais um Futebol Show na Vale FM, a rádio que é tudo o que você quer. Em destaque aqui na 99, a Taça Fares Lopes. Muito mais emoção no futebol pela Vale FM a partir de agora. Já a bola vai rolar no estádio Morenão em Iguatu. Saída de bola que favorece ao time alviazulino da região centro-sul do estado do Ceará. Conosco no Timaço da Vale, Anderson Luiz. E a primeira informação do Guarani, aliás, escalação do Leão do Mercado, porque já vai rolar a bola. Boa noite, Anderson. Boa noite pra você, Marco. Boa noite a todos os ouvintes do Futebol Show do Timaço da Vale FM. O time do Robson Robinho tá definido e vem com o Matheus Lustosa, camisa de número 1. Na lateral direita, o 2 é Jalisson. A dupla de zaga, 3 para Felipe Ramos e 4 para Glauber. Na lateral esquerda, com a camisa de número 6, Wellington Popila. O meio campo de 5 para Breno, 8 para Eric, 9 Aleph e 10 Renan. O ataque de 7 para Luiz Eduardo e 11 para Erivan, Marco. Tá legal, definido o time do Guarani pro jogo de daqui a pouco, as duas equipes já posicionadas e o Leão do Mercado jogando de uniforme, camisa branca, calção na cor preta. Joga de branco o Guarani hoje contra a equipe do Iguatu, todo de azul, o time iguatuense. Aliás, vamos agora, Anderson, às escalações, ou a escalação, melhor dizendo, do time da casa. O time do Iguatu, que é comandado pelo técnico Washington Luiz, está definido e vem com o 30 Maxwell no gol. Na lateral direita, com a camisa de número 2, é o Lalim. A dupla de zaga para 3, Felipe Félix e 4 para Júlio. E na lateral esquerda, camisa de número 6, o Júnior Prego. Meio campo de 5 para Thalisson Silva, 7 para Daniel, 8 para Gledson e 10 para Dico. O ataque de Otacílio Marcos e 11 Veraldo. Tá legal, bola já rolando no estádio Morenão para Iguatu e Guarani. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. E já vem o time do Iguatu na primeira chegada, batida pro gol. O zagueiro do Guarani tirou praticamente em cima da linha. Completa ali o Luiz Eduardo, bota a bola para a linha lateral. Quase o Iguatu marcava o primeiro. Na chegada ali do atacante Veraldo, camisa de número 11. Daqui a pouco também eu ouço o Lebontier Tenório comentando o jogo aqui no Timaço da Vale FM. É a Taça Fares Lopes, que já teve o jogo do Icasa hoje à tarde diante
diante do Atlético Cearense, placar de 1-1. Você acompanhou aqui com Delton Sá e Aloísio Vilar. A bola vem tocada pela direita, trabalha a bola o time do Iguatu com Lalinha, toca a bola no campo de defesa, deixa a bola dominada com Júlio, um dos zagueiros do time iguatubense. Vira o jogo, toca a bola pela canhota para Júnior Prego, ele vai avançando para a peça ofensiva, toca a bola da frente, tentou a jogada com Dico, chega ali na marcação a zaga do time do Guarani, lançamento pela direita para Luiz Eduardo, acaba recebendo uma falta pro time rubro-negro no campo de defesa. Eu trago agora o boa noite daquele que sempre comenta com muita competência. Boa noite, Marco. Boa noite, Anderson, João Filho, colegas do Timaço e amigos ouvintes. Um jogo que tem uma particularidade, viu, Marco? 60% dos embates entre Guarani e Iguatu foram pela Copa Fares Lopes. Ou seja, em 10 jogos que disputaram, 6 pela Fares Lopes, 3 pela primeira divisão e apenas 1 pela segunda divisão. E são jogos, Marco Valério, que tem uma supremacia muito tímida do Guarani. 4 vitórias do Leão, 3 do Iguatu e 3 empates. E vamos torcer para que tenhamos um bom jogo e, queira Deus, um resultado positivo para o time do Guarani, meu querido Marco Valério. Tá legal, Demontier Tenório comentando no Timaço da Vale FM. Em nome de Glamoda, cintos, carteiras masculinas, bolsas e sandálias femininas, estilo e bom gosto é com a Glamodas, na Cidade do Crato. E um detalhe, o jogo acabou começando aqui um pouquinho antes do previsto, algo em torno de 3 minutos antes das 19 horas, que é o horário previsto para o início da partida. Já temos 3 minutos do primeiro tempo, 0 para o Iguatu, 0 também para o time do Guarani. O Iguatu que vem tocando bola pelo meio. A bola vem trabalhada com Thalisson Silva. Ele faz o passe para Daniel, vai levando o time da casa para o campo de ataque. É a estreia tanto do Guarani como também do time do Iguatu. Boa sorte para o Leão do Mercado neste jogo importantíssimo. Largada da Taça Fares Lopes para você. Alfa Vidros Vidraçaria. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria. Cortinas e vidro, box, espelhos e esquadrias. Avenida Plácida Aderaldo Castelo, número 320 em Juazeiro do Norte. Levantamento pela canhota para Júnior, trabalha a bola pelo time do Iguatu, tocando bola no campo de defesa. O time vai se posicionando aqui na saída de bola, ali com 3 homens. Levantamento do Thalisson Silva, lança a bola pela direita, deixa a bola trabalhada para Lalim, dominou na grande área, bate pro gol, ela sobra. E o goleiro Matheus do Guarani aparece bem para fazer a defesa, Anderson. Uma tentativa rápida aqui pela ponta direita do time do Iguatu. Lalinha acabou tentando chutar com a perna esquerda, não é a boa, saiu pressado. O Matheus fez uma excelente defesa e recolocou a bola em jogo. Segue 0 pro Guarani, 0 pro Iguatu. Na informação de novo, o Rio Veículos. Conosco também Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção, formando grandes profissionais. Também para Nilo Embalagens, tudo em embalagens e artigos para a festa, na Rua São Paulo, número 1505. Aqui movimenta a bola o time do Guarani. É a estreia do Leão do Mercado. Boa sorte pro Guarani na competição. Mas o Iguatu já retoma com Veraldo, avança para a peça ofensiva. Por baixo vem o corte da zaga. O árbitro não só marca falta contra o Guarani, como também subiu o cartão amarelo aí por baixo, hein, Anderson? Se pintou o cartão Madeireira, Beira-Rio na informação, camisa de número 3, Felipe Ramos. Acabou perdendo o time na bola, ali na entrada da área, muito próximo do gol do goleiro Matheus Lustosa. Falta que oferece perigo para o time do Iguatu. Placar do jogo 0-0 na informação de Farmácias Fernandes. E um dos grandes problemas do time do Guarani para o começo desta competição é a fase preparatória que não foi adequada, principalmente na questão física. Tá parado o jogo aqui, tá caído aí o atleta do time do Iguatu e o jogador Júnior Prego, camisa número meia dúzia, já pega ali a bola para cobrar a falta.
falta em favor do time da casa. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, 6 minutos do primeiro tempo. Lembrando também que o áudio das nossas transmissões sempre está nos nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e também o canal Timaço da Vale FM. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Ligue para 98842-9514. Pizzaria e Hamburgueria Oval. E o jogador do Iguatu teve que receber um atendimento fora das 4 linhas, hein, Anderson? O camisa de número 1, Veraldo, recebeu atendimento, mas já tá de volta ao gramado. Tá ele, justamente ele, o camisa de número 6 ali, o Júnior Prego, na bola para cobrança dessa falta a favor do time do Iguatu. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale FM, 7 minutos de jogo, estádio Morenão em Iguatu. É a estreia do Guarani na Taça Fales Lopes. Prepara-se para a cobrança então o Júnior Prego. Também o Veraldo foi o cara que sofreu a falta, mas eu palpito aqui que é o Júnior que vai para a cobrança. Não, deixou pro Veraldo mesmo. Levantamento para a boca do gol, toque de cabeça, a bola foi para fora. Chegava perigosamente um dos zagueiros do time do Iguatu e o Guarani passou o sufoco. É a segunda boa chance do Iguatu em menos de 10 minutos, Anderson. Dentro da pequena área, o Júlio acabou subindo sozinho. A sorte que colocou a bola pra linha de fundo. Tiro de meta pro goleirão Matheus Lustosa. O placar do jogo segue 0-0 na informação de Alfa Vidas. Não tem muita pressa para movimentar ali a jogada. O goleiro do Guarani, o Matheus, ele faz o passe ali, o chutão pra frente. Guarani não sai com bola trabalhada. A bola volta pelo meio, chega Brendo, toca na bola, camisa 5 do time do Guarani na tentativa do Luiz Eduardo. Corta a zaga do Iguatu. A bola sobra pelo meio. Vem outra vez a bola trabalhada agora com Cleiton, ex-atleta do Leão do Mercado. Você lembra dele, Anderson? Lembro. Jogou no Guarani em 2015, naquela equipe que tinha até o Fio com outros atletas que passaram, foi até pra semifinal do Campeonato Cearense. Bom jogador, Luiz. É verdade, né? Que saudade do Guarani daquela época. Disputava a Série D de Campeonato Brasileiro, chegava várias vezes à semifinal do Campeonato Cearense, bem diferente da atual realidade do time do Guarani. Aqui a bola vem tocada pelo meio com Thalisson Silva, distribui jogada, solta a bola pelo meio, deixa com Gledson, experiente volante, lança na frente, na tentativa do Dico Quixadá. Vem o desarme bom ali do Breno pelo time do Guarani. Já faz o passe, bota pra correr. Quem trabalha agora, camisa de número 9 do time do Guarani, o Aleph. Lança a bola pela direita. Trabalha com Luiz Eduardo. Lance é feito, muito forte o toque do Aleph. Bola sai lateral pro time do Iguatu no campo de defesa. Vai o Júnior Prego pra cobrança pelo time iguatuense. Iguatu, Anderson Luiz, que lança a mão de um time alternativo. A grande maioria dos titulares do time do técnico Washington Luiz está no banco de reservas, Anderson. Sim, o exemplo desses é o Thalisson, o Adenilson, aquele mesmo que vestiu a camisa do Leão do Mercado, o Luiz Soares, outros atletas estão no banco. Nesse exato momento o goleiro do Guarani está caindo, o Matheus, para receber atendimento médico. O time do Washington Luiz que vem bastante alternativo, mas tem peças bem interessantes, viu? O camisa Dico 10 e o Otacílio Marcos, que a gente já conhece de outras eras, digamos assim, no nosso futebol. Pois não, Demontia Tenório? Até porque a situação dele não é boa não, né, Marco? Na Série D. Ele é o 6º colocado, ele tem 13 pontos. O 4º colocado, que é o Pacajus, tem 5 pontos a mais que o Iguatu. E o Iguatu só tem 3 jogos. Sábado contra o próprio Pacajus, que é jogo de 6 pontos, né, Marco? E depois ele pega o líder desse grupo dele, o Nacional da Paraíba, e por fim o Santa Cruz, que é o 3º colocado. O Iguatu tem que reagir, senão não se classifica na Série D, Demonti. Que está entre as 4 melhores posições, né? É verdade, jogo continua parado, goleiro do Guarani recebendo o atendimento ali para tentar continuar na partida. Atenção, torcedor, confira a hora no Timaço da Vale FM. 7 da noite, 8 minutos na 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Taça Fares Lopes.
Estádio Morenão, 10 minutos e 30. Primeiro tempo de partida pela Taça Fares Lopes no placar do Cariri da Sorte. 11 minutos do primeiro tempo agora. 0 para o Iguatu, 0 para o Guarani. Quartas de final da Copa do Brasil, daqui a pouco 19h30. O primeiro jogo para São Paulo contra Palmeiras. A informação para Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Marco Valério. Aqui Timaço da Vale FM, oferecimento produtos Ambev, a garotada adora, pipocas, doces, salgados, salgadinhos deliciosos Ambev, feitos com amor, pois não, Demonte? Você já ouviu falar do Cinturão das Águas em Barbalha? Perfeitamente. Um duplo afogamento agora há pouco. Sevinho foi pescar, o filho dele de apenas 16 anos escorregou, um sobrinho de 23 anos foi tentar pegar o rapaz, o adolescente, também caiu nas águas e Sevinho ainda pulou e quase que morriam 3 afogados. Sevinho escapou, o filho de 16 morreu e um sobrinho dele de 23 anos também acabou falecendo. A informação que nos chega agora há pouco, procedente de Barbalha. Puxa vida, quanta tristeza, que tragédia, hein? Detalhes amanhã no jornal Nova Manhã com Jucimar Leite, Alexandre Pedrosa e o detalhamento da informação com Demonte Tenório. Aqui movimenta a bola, time do Guarani, 12 minutos e meio do primeiro tempo, falta pela canhota, falta em cima do jogador Elivan, camisa número 11 do time do Guarani, jogo tá parado de novo. Daqui a pouquinho eu quero ouvir a opinião do Demontier, que a impressão que passa nesses primeiros minutos é que o Guarani joga em câmera lenta, né? Há muita dificuldade o time do Guarani, os jogadores se contundindo constantemente, é um time muito lento e olha que o jogo começou agora, eu fico temendo aí, quem sabe até pro segundo tempo, pro decorrer da partida, porque a movimentação dos atletas do time do Guarani é muito lenta. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 6 lojas para melhor lhe atender. Conosco também Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Levantamento pela ponta esquerda, desce o time do Guarani, granzamento feito na grande área, afasta ali a zaga do Iguatu, tirando ali de qualquer maneira o zagueiro Júlio. A bola volta pelo meio, trabalha outra vez o time do Guarani, tentativa então com Aleph, também ali com Breno, agora veio tirando a zaga, mas o jogo tá parado, porque tá marcada ali mais uma falta, e jogadores do Guarani na bronca com o árbitro da partida, que é o William Ferreira, Anderson Luiz. De fato reclamam da falta anterior no Popilo, depois do cruzamento os jogadores do Guarani reclamam uma falta, e aí o Breno na sequência acabou fazendo a falta em cima do camisa de número 7, o Daniel, e o árbitro até ponderou em relação a isso. Muita reclamação do time do Guarani, muita reclamação da equipe do Iguatu. O placar do jogo é 0-0 na informação de Farmácias Fernandes. Conosco também Grage Veículos Multimarca, seu seminovo com procedência e garantia, você já sabe, é na Grage Veículos. Na hora de presentear ou decorar a sua casa, vá na Jau Presentes, porque pensou o Presentes, pensou Jau Presentes. Conosco também Gênesis Solar. Ligue e fale com Luciano Carvalho, 981-23-79-56 e economize na sua conta de energia com a Gênesis Solar. Novamente a bola tocada pelo meio pelo time do Iguatu, que dá as cartas do jogo no início da partida. O chute veio de longe ali do jogador Dico Quixadá, tentativa de jogada, outra vez a bola sobra com Lalim pelo time do Iguatu, levantamento na grande área, sai do gol ali Matheus Lustosa para praticar a defesa, já movimenta a bola pelo time do Guarani, lança a bola pela direita, tentativa feita pelo Luiz Eduardo, perde a posse de bola, recuperação do time rubro-negro agora com o jogador que é o Breno, tentou ali pelo meio, passe para o Eric, recuperação do time iguatuense. Fala, Jubão Filho! Não me recordo muito bem o ano, mas o Dico, que hoje joga no time do Iguatu, já defendeu o Icasa, né? Foi jogador do Icasa. Aquele mesmo veterano daquela época? É o mesmo Dico. Que inclusive veio do futebol paraibano para jogar no Icasa em Juazeiro do Norte. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Pra você ligado no Timaço da Vale FM, 7 da noite, 13 minutos. Confira agora, em nome de Ares Motos, o tempo de jogo na Taça Fares Lopes.
Estádio Morenão em Iguatu, 15 minutos e 30 jogados, primeiro tempo de partida, no placar do Cariri da Sorte, que no prêmio principal do próximo domingo tem uma picape Estrada mais 20 mil no quarto sorteio. Eu confirmo pra você, Iguatu 0, Guarani também 0. A bola segue rolando pelo Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, começo de partida lá em Maceió, CRB Sport Recife, o placar é 0-0, a informação para a Madeireira Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Torcida do Guarani, ligada no Timaço da Vale FM, obrigado pela companhia, estamos juntos no oferecimento de Novo Rio Chevrolet, seu carro 0 km com as melhores vantagens, as ofertas, as negociações que você encontra somente na Novo Rio Chevrolet. Aqui lateral para o time do Iguatu, vai o Lalim para a cobrança, 0-0, placar do jogo para você ligado no Timaço da Vale. Lembrando, nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, também tem o canal Timaço da Vale, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Outra vez o time do Iguatu vem para o ataque com Dico, trabalha a jogada pelo meio, vem a marcação da zaga do time do Guarani através do Jalisson, ele toca a bola mais atrás, deixa a bola trabalhada com um jogador que é o Júnior, lança a bola pelo meio, vem com Thalisson Silva, que não é o outro Thalisson do Iguatu, que é o Calcinha, que inclusive foi revelado pelo Campo Grande, jogou muita bola na equipe do Guarani. Jalisson trabalha, ele puxa a bola pelo meio, pisou na bola, o lateral do time do Guarani, a bola sobra pela ponta direita, agora pela ponta esquerda, melhor dizendo, em favor do time do Iguatu com Veraldo, ele lança a bola para Dico, tenta a jogada, outra vez Veraldo, é falta em cima dele, jogo parado no Morenão, falta pro time do Iguatu, Anderson. E até cabia um cartão amarelo pro Eric, ele acabou calçando o Veraldo quando ele ia girar, acabou fazendo a falta ali frontal, muito perigosa para o time do Iguatu. O placar do jogo é 0-0 na informação de Engazeira Construções. Conosco também Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri, tem delivery 988657741. Eu falei Churrascaria Mão de Vaca, tá lá o Veraldo, também um outro atleta que a gente não consegue identificar daqui, é falta perigosa contra o time do Iguatu. Já já a opinião de Demontier Tenório aqui no Timaço da Vale FM. Vamos então para a cobrança da falta, falta que favorece ao time rubro-negro, não, ao time do Iguatu, antes fosse para o nosso rubro-negro juazeirense. O Iguatu é favorito para ganhar o jogo mesmo com as reservas, mas vamos torcer para que o Guarani consiga aí estrear bem no campeonato. Vai para a cobrança o time iguatuense, muita demora para autorização do árbitro Francisco William Ferreira. Agora sim, vai autorizar, prepara-se para a cobrança Júnior Prego, também o Veraldo, camisa número 11 do time iguatuense. Uns 2 minutos para cobrar essa falta, rapaz, que coisa. Veraldo, jogada ensaiada, a tentativa, girou, bate, tá lá dentro, mas não vale. Conclusão em gol ali do zagueiro do time do Iguatu, bateu para dentro do gol, só que o jogo já estava parado. Ainda bem, Anderson Luiz. Na sequência até aconteceu o gol, mas o Dico tinha feito a falta em cima do Glauber. O Dico fez a falta em cima do Glauber ali na entrada da grande área. O juizão viu, acabou marcando a falta de ataque. Ainda bem, o jogo segue 0-0. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale FM, oferecimento dos produtos Panebom, Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produtos Panebom, Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. O Iguatu de novo com a posse de bola. Não tô gostando nada desse começo do time do Guarani, muito defensivista o esquema até agora adotado pelo rubro-negro juazeirense. Daqui a pouco fala o Demontier Tenório. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 7h, 18 minutos na Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Taça Fares Lopes.
20 minutos do primeiro tempo, 20 minutos da primeira etapa, aqui estádio Morenão em Iguatu, no placar do campeonato Taça Fares Lopes para o Cariri da Sorte. Eu confirmo para você, 0 para o Iguatu, 0 para o Guarani. Bom, tem gol na Série B, o time do CRB fez 1-0 no Sport, mas o gol está sendo analisado pelo VAR, o árbitro de vídeo. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Um abraço muito especial pro nosso querido Alain Martelinho de Ouro, tá ligado com a gente. Obrigado pela audiência, aqui desce outra vez o time do Iguatu, cruzamento feito na grande área, tira a defesa do Guarani, a bola vem tocada no campo de defesa, afasta ali o lateral, o William Popila, esse mesmo nome da fera, Popila. Esse, é isso? Tá certo. Veio de onde esse rapaz? Veio da Picuiense. Da Picuiense. Com esse nome de Popila, como diria o João Filho, chega na seleção brasileira com esse nome? Fica um pouco mais complicado, né, Valdir? Fernando Diniz não chama, não. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. 0-0 Iguatu e Guarani. O Guarani vai se defendendo outra vez, tirando ali o jogador Popila. Bota a bola pra linha lateral. E não é Pupila, é Popila mesmo. Gol aonde, JF? Bom, não foi do Popila, mas foi do time do CRB de Alagoas com Lucas Lima, que não é aquele. O CRB faz 1-0 no Sport. Vamos ver se o futebol do Popila fará a sua pupila dilatar, JF. Vamos lá, o Videmontier Tenório, 22 minutos. Até agora só deu Iguatu, hein, Demontier? Você tem que levar em consideração o fato de, salvo raríssimas exceções, esse time que está em campo aí do Iguatu ser uma espécie de sparring do time titular, né? Ou seja, ele já atua praticamente, na sua maior parte, já treina, já joga junto, né? Nos treinos, naturalmente, contra a equipe titular do time do Iguatu. Então são jogadores de uma certa qualificação e de um melhor conjunto. A gente vê isso claramente dentro de campo, pela a maneira como ele se impõe, como ele evolui. Toca bem a bola, enfim, envolve o time do Guarani. E há um detalhe, viu, Marco? O banco de reservas do Iguatu, e o Guarani sabe disso, é muito melhor do que o que está em campo. Então, se porventura houver necessidade, quer dizer, o Washington tem peças para mudar a sua equipe, para melhorar ainda mais, enquanto o Guarani não dispõe dessas peças, viu, Marco? Tá legal, opinião de Demontier Tenório, aqui no nosso timaço da Vale FM para Glamoda, sandálias femininas, bolsas, cintos, Espocrato tá chegando, gente, vai lá na Glamoda, estilo e bom gosto, na cidade do Crato, lá no Mandacaru Center, no centro da cidade. Bola pelo alto, tenta outra vez o time do Iguatu, a batida pro gol, ali do centroavante, o Otacílio Marcos, a bola subiu demais, hein, Anderson? Se deixar espaço pro Otacílio Marcos, ele procura fazer o gol, ajeitou com a perna esquerda e bateu, pegou muito embaixo da bola, a bola foi pra linha de fundo, segue 0-0 o placar do jogo, na informação de Baleia Burgos. Aqui timaço da Vale FM também, em nome de Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço e parcelando no cheque ou no cartão. Alain Martelinho de Ouro, excelente serviço de pintura, funilaria, desamassamento, além de um trabalho espetacular que ele faz com seu martelinho de ouro. É o número 1 da região do Cariri. Jogo novamente parado, Anderson, mais um atleta do Guarani caído. Me parece o Jalisson pela distância e com cãibras, viu? O Jalisson me parece ser mesmo o Jalisson, lateral direito, e com cãibras já
o lateral direito do Rubro Negro. Vai ali, né, carregando, toda a dificuldade para caminhar, enfim, o Guarani vai se segurando, tá 0-0 o jogo. A bola pelo alto, corta de cabeça o zagueiro Felipe Félix, do time do Iguatu. Bola vem tocada pelo meio agora, quem domina, camisa de número 7, Daniel, dominou, passou bem pelo primeiro, faz o passe e toca a bola para Beraldo, a batida pro gol, muito mal, era o Dico que tentava por ali, mas pegou muito mal na bola, é só tiro de meta em favor do time do Leão do Mercado. Aí vai lá o goleiro Matheus, tem alguns disses-me-disses nessa partida, mas é só tiro de meta pro time do Leão do Mercado. Tudo isso com 25 minutos e 30 jogados, primeiro tempo de partida. Lembrando que para você ficar bem informado a qualquer hora do dia, siga o nosso Instagram, @Timaço na Vale FM. Trabalhamos em nome do Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. Eu falei, Hotel Amoarama. E aí, você quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio, lugar na rodovia Juazeiro Barbalha. Aqui Timaço da Vale FM, 26 minutos do primeiro tempo. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às 18h05, você tem programa Vale Esportes, que é o programa referência no rádio esportivo da gente. Falta pro Guarani, vai Renan para a cobrança, movimenta o camisa 10 do Leão do Mercado, vira o jogo, toca a bola da canhota, faz o passe, entrega a bola para Popila. Ele tentou a jogada, na verdade era o camisa de número 11, o Erivan, mas está marcada a falta pro time do Guarani e o Erivan está no solo ou no gramado, como queiram. Aproveita cada momento, viu, Marco, para ganhar um tempinho. Nesse momento o Erivan dominou a bola, acabou recebendo a falta e caiu para ganhar aquele tempo ali, mas aliás, já que não tá bem tão fisicamente, o Guarani aproveita para conseguir ganhar tempo na partida. Fala, Demonte. O Guarani tem feito muito isso, a valorização de todo minuto da posse de bola, estabelece um cai-cai, ele sabe que esse empate já seria um bom resultado, fora de seus domínios, né? Você veja aí a demora, né? Somente agora, a cobrança de falta para o time do Guarani. Renan é o homem das bolas paradas do time do Leão do Mercado. Vai levantar a bola da grande área. O Guarani finalmente vai ao ataque. Ele bate direto pro gol. E a defesa tranquila do Maxwell pro time do Iguatu, Anderson. O Renan viu o Maxwell adiantado e tentou arriscar. Acabou jogando nas mãos do goleirão Maxwell, que fez excelente defesa e já recolocou a bola em jogo. 0-0 é o placar da partida, na informação de Farmácias Fernandes. Outra vez o time do Guarani tenta a jogada ali pelo alto de cabeça. Chegou tocando nela o zagueiro Felipe do time do Iguatu. Recuperação da equipe do Guarani. Bola tocada agora para o camisa de número 7 do Leão do Mercado, que é o Eduardo. Tentou uma jogada pela direita. Chegam dois na marcação. Ninguém encosta para ajudar. Ele briga ali literalmente pela bola. Também o Aleph agora na jogada melhor para a zaga do time do Iguatu. A bola tocada com Gleidson, jogador do time do Guarani. Jogou muita bola com a camisa do rubro-negro juazeirense. Foi até seleção do campeonato naquele ano em que esteve aqui no time do Guarani. A bola vem tocada pela canhota, agora tentava ali a jogada. Camisa de número 7, Daniel, do time do Iguatu, lateral pro time da casa. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Um abraço pro seu Messias, lá no bairro dos Salesianos, grande torcedor do time do Guarani. Alô, alô, Reginaldo, na Avenida Padre Cícero. É outro grande rubro-negro acompanhando a transmissão do Timaço da Vale FM. Levantamento feito pela direita, desce outra vez o time guatubense com Veraldo. Ele movimenta, toca a bola para Daniel. Vai transando a jogada, Thalisson Silva. Abriu jogada agora pela ponta esquerda com Júnior. Recebeu na grande área. Dominou, cruzou, bate na defesa. A bola sai e vibra ali o zagueiro rubro-negro. É escanteio pro time do Guarani. Anderson Luiz. Que o Otacílio Marcos ficou cara a cara com o crime. E aí o Felipe acabou cortando a bola e jogando a bola para a linha de fundo. Escanteio pro Iguatu. Mais um na partida. Quem vai pra cobrança é o camisa de número 11, Veraldo. Vamos então para a cobrança do escanteio pro time guatubense. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos na 99,9, a rádio que é tudo
tudo que você quer. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Jogada e ensaiada ali do time do Iguatu. Levantamento para o Veraldo, tenta o cruzamento, levantou muito forte, a bola sai, só tiro de meta em favor da equipe do Guarani. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome do nosso timaço da Vale para Novo Rio Veículos. Para você ligado na Vale FM, eu confirmo então, são 7h, 28 minutos. Alis Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. Primeiro tempo de partida para você, ligado no timaço da Vale, 30 minutos do primeiro tempo, Estádio Morenão em Iguatu, no placar do timaço da Vale FM, para você ligado, em nome do Cariri da Sorte, Guarani 0, Iguatu também 0. Bom, daqui a exatos 2 minutos, a bola rola para São Paulo e Palmeiras, quartas de final da Copa do Brasil, é jogo de ida. A informação para Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Vamos juntos na Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Levantamento vai ser feito na grande área. Placar de 0-0 Iguatu contra o Guarani. Escanteio pro time da casa. Levantamento para boca do gol. Toque de cabeça. Tentativa de jogada. A bola foi ali das mãos do goleiro. Mas tá caído ali um atleta do time do Guarani. Foi atingido. Acredito que não houve a intenção, né, proposital disso, mas tem um atleta do Guarani caído, né, Anderson? É o camisa de número 5, Breno. Na tentativa da bicicleta do Otacílio Marques, acabou atingindo o rosto do zagueiro, do volante da equipe do Rubro Negro, que também dá aquela valorizada, viu, Marco? Ganhando tempo a mais, o camisa de número 5, Breno, na informação de Alphaville. Grade Veículos Multimarcas, seu carro seminovo com procedência e garantia. Conosco também no timaço da Vale FM, Pizzaria e Hamburgueria Oval. Ligue para 988429514. Só Fumê Service. Investimento Fumê para carros e prédios. Rua José Marrocos 408. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço na Praça do Pio 12. Jogo novamente parado. Deixa eu aproveitar para ouvir novamente o Demontier, que comentou há 10 minutos atrás como é que estava a partida. Alguma mudança de lá para cá ou continua da mesma forma, Demontier? O time do Iguatu parece que ele começa a perceber que o melhor caminho para ele é ali do lado esquerdo, em cima dessa frágil marcação do Jalisson. E deslocou para lá e está procurando se estabelecer daquele lado, principalmente o Veraldo dando umas escapadas por ali, e ultimamente praticamente todas as jogadas do Iguatu é por aquele setor. O Guarani se defende como pode, né? Dá chutões, faz o que lhe é conveniente a cada momento, mas há um detalhe, está passando rapidinho o jogo, viu, Marco? Já estamos com mais de 30 minutos e o Guarani vai se defendendo como pode nesse jogo. É verdade, Demontier. É que eu falei no início, eu só temo pela condição física dos atletas do Guarani. Tomara que a rapaziada rubro-negra possa suportar bem. Aqui a bola vem tocada pelo meio, trabalha a jogada Daniel pelo time do Iguatu, lançou na frente, corta a zaga do Guarani. Chutão ali de um dos zagueiros do Leão do Mercado, que é o Glauber. Manda a bola para a peça ofensiva, devolve a bola para o Iguatu. A bola vem tocada agora com Daniel, lançando com Gledson pelo meio. Tem aberto aqui para direita o Felipe. Recebe o zagueiro camisa número 4 do time do Iguatu, 0-0, 34 minutos do primeiro tempo. Você ligado no timaço da Vale. Levantamento feito na entrada da grande área. Corta bem ali a zaga do time rubro-negro. Tira de qualquer maneira. Já tá parecendo aquele treinamento ataque contra a defesa. Time do Guarani todo no campo de defesa e o Iguatu tentando alguma coisa na peça ofensiva,
mas por enquanto tá bem fechadinho, né? Tá dando certo ali o sistema defensivo do time do Guarani. Bola pelo alto, pela direita, tentou ali o Lalim, cortou ali o Popila pelo time rubro-negro, volta a bola pela ponta esquerda com o Erivan, ele tenta o passe pelo meio, seria para o Alif, recuperação do time guatubense, a bola vem tocada no campo de defesa, quem trabalha agora é o zagueiro Felipe do time da casa, abriu jogada com o Júnior, cruzamento na grande área, pro Otacílio Marcos, a bola vai sobrando, o goleiro Matheus fez a defesa, mas antes já estava parado o jogo, a marcação da falta ali do atacante do time guatuense, hein, Anderson? Sem dúvidas, a falta do camisa de número 5 do time de Iguatu acabou deixando o braço no rosto do Popilo, o juiz acabou marcando a falta do Thalisson Silva, falta a favor do Leão do Mercado, placar do jogo 0-0 na informação de Juazeiro, bom de bola. Conosco também, martelinho de ouro, é o Alain, o número 1 do Cariri. Alain, martelinho de ouro, excelente serviço de pintura e funilaria. Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular está na Fox. Lojas em Crato, em Juazeiro do Norte, também no Cariri Shopping. E faculdade ou centro universitário Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção com grandes trabalhos aqui desenvolvidos na nossa região. Vai lá o goleirão do Guarani, sem muita pressa, isso com quase 36 minutos do primeiro tempo. Lembrando que hoje à tarde você já teve futebol aqui no Timaço da Vale FM com Delton Sá, Aloísio Vilar, também o nosso querido JF. Tivemos um empate do Icasa fora de casa, 1-1 com o Atlético Cearense. Verdão vivo tentando a classificação na Taça Fares Lopes. O Icasa tem 4 pontos em 3 jogos. Já o Guarani faz o seu primeiro jogo esta noite em Iguatu. A bola com Jalisson, domina a bola pelo time do Guarani, avança para a peça ofensiva, se manda, vem bola para o câmera ataque, puxa a bola pelo meio, chegam 2 na marcação, vem o Daniel e ganha. O Jalisson perdeu a bola. Levantamento feito aqui no setor de meio campo pelo time guatuense. A bola vem tocada com Júnior Prego, domina, recebe a falta. Jogo parado não, porque levou vantagem, mas o árbitro marcou sim falta para o time do Iguatu, que tem pressa para movimentar a jogada. Já toca a bola pela direita, vem outra vez para o ataque o time guatuense. A bola vai sobrando agora com Veraldo, marcação ali do jogador do Guarani à distância, o jogador que é o Breno. A bola vem tocada pela direita, tentativa de jogada agora do Júlio, um dos zagueiros do time do Iguatu. A bola sobra pelo meio com Veraldo, faz o passe, entrega a bola no grande círculo central, movimenta Felipe Félix, só que tocou ali para ninguém, a bola saiu, é só lateral do outro lado em favor do time do Guarani. 0-0 o placar do jogo. E aí, você já comprou o seu Cariri da Sorte desta semana? Tem um festival de prêmios todo domingo. No prêmio principal do próximo domingo do Cariri da Sorte tem uma Fiat Estrada 0 km mais 20 mil. Compre já o seu Cariri da Sorte. É daqui, é do Cariri. Conosco também Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara. Conforto indo e voltando. Novamente trabalha a bola. O time do Iguatu vem pelo meio trabalhando com Gledson, vai levando o time da casa para o campo de ataque, abriu jogada aqui no campo de defesa, começa tudo de novo agora com Thalisson Silva, abriu jogada pelo setor direito, o campo de ataque vai se transformando ali em armador, o zagueiro do time do Iguatu, o jogador Júlio, lança a bola pelo meio, tenta recuperar a jogada do time do Guarani, Veraldo domina, o árbitro já paralisa, marca a falta para o Guarani e outro jogador do Guarani caído, mas é um cai-cai danado, né, Anderson? É o Erivan, dessa vez o Erivan tentou uma jogada individual, acabou sofrendo a falta, aproveitou para dar uma valorizada e ganhar um pouco de tempo a mais nesse primeiro tempo, onde o Guarani empata pelo placar de 0-0 na informação de Grade Veículos. Conheça o Instituto Juazeiro Bom de Bola, direção Jackson Pilha, inclusive com evento para a entrega de kits para a garotada na próxima sexta-feira no bairro Frei Damião. Conosco também Dourados, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias a Dourados. Rua Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 9993 3031. Repetindo, o WhatsApp da Dourados 99993 3031.
30-31. Aqui lateral pro time do Iguatu que tem pressa. 39 minutos do primeiro tempo. Já, reta final da primeira etapa. O cruzamento do Thalisson cortou bem ali a zaga, tira a defesa do time do Guarani. O Erivan vai tentando ali, chegou, fez a falta. Agora o jogador do Iguatu e mais um jogador do Guarani caído agora, Anderson. Novamente o Erivan, mas já tá tudo ok, viu? Já levantou o atacante do Rubro Negro Juazeirense, que tava curtindo uma de lateral ali, ajudando a defesa. Falta a favor do Guarani, que empata pelo placar de 0-0 na informação de Só Fumê. Também para a ESC Pré-Vestibular e Cursos, o maior índice de aprovação do Cariri. Acesse www.esccursos.com.br e tem o WhatsApp do ESC 999822476. Conosco também Nilo Embalagens, tudo em embalagens e artigos para festas, na Rua São Paulo 1505, Nilo Embalagens, ali pertinho da Calanto. Já a passagem dos 40 minutos, o Guarani trabalha a jogada, Breno faz o passe, entrega a bola de primeira, tentou ali o Eric, devolve a zaga do time do Iguatu, mesmo assim a bola fica com o time do Guarani, que toca aqui no campo de defesa. Levantamento feito pelo jogador camisa número 4, que é o Felipe, lança na frente, devolvida a bola pela defesa do Iguatu, a bola sobra com o Veraldo, ele arranca, se manda, vai embora para o ataque, tentou a jogada, falta em cima dele, e mais um cartão para jogador do Guarani, hein, Anderson? Não tinha o que fazer, de fato, o Eric, na verdade, camisa de número 8, acabou fazendo a falta. O Veraldo ia deixar a bola praticamente dentro do gol, acabou fazendo a falta e se pintou cartão. Madeireira Beira Rio na informação, camisa 8, Eric. Segundo cartão do jogo, segundo cartão para jogador do time do Guarani. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. Para você ligado no Timaço da Vale FM, confirmando então, 7 da noite, 40 minutos, na 99,9. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. 41 minutos do primeiro tempo, 41, primeira etapa, falta cobrada pelo Iguatu, bateu na barreira rubro-negra. No placar do Timaço da Vale FM para Cariri da Sorte, que tem uma Fiat Estrada, mais 20 mil no próximo domingo do quarto sorteio. Eu confirmo 0 para o Iguatu, 0 para o Guarani. 8 da noite no Presidente Vargas, também pela Taça Fares Lopes, a estreia do Ferroviário contra o Guarani de Sobral. A informação para Madeireira Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Aqui desce perigosamente o time do Iguatu, bola na grande área, afasta, tira a zaga do Guarani, bota a bola pra linha de fundo. Que lance de perigo contra o Guarani, hein, Anderson? Ataque muito rápido. Lalinha apareceu de surpresa no meio da zaga do Guarani e acabou avançando, ganhando o campo. O goleiro Matheus saiu e o corte do Glauber providencial para a linha de fundo, escanteio a favor do time do Iguatu. Quem vai para a cobrança, camisa de número 6, Júnior Prego. Alto Posto Casarão, combustível de qualidade na sua cidade. Alto Posto Casarão, lojas em Juazeiro, Crato e Barbalha. Cruzamento feito na grande área, errou o cabeceio ali o Veraldo do time do Iguatu, que é um jogador com muita disposição, mas erra bastante. Levantamento na grande área, a bola vai sobrando, tá impedido, né? Tá impedido, o árbitro tá confirmando e deu gol. Gol do Iguatu. Eu tive impressão do impedimento, mas o árbitro tá confirmando o gol do Iguatu. Camisa de número 4 do time iguatuense, Júlio. Apareceu ali na frente da zaga do Guarani, colocou para a linha de fundo. É o primeiro gol do jogo, o primeiro gol do time do Iguatu, aos 43 minutos desta primeira etapa. Camisa 4, Júlio. Muita reclamação por parte dos jogadores do Guarani.
Guarani. Aberta a contagem no estádio Morenão e é do Iguatu. Camisa 4, Júlio fez 1 pro Iguatu. Guarani 0, Anderson. E pra mim tava impedidaço, Júlio. No segundo lance a bola ainda bate no pé do Jalisson. É tanto que o Jalisson é um dos jogadores que mais reclamam ali junto com a arbitragem e deixa o Lalim em posição de impedimento. Sozinho com o goleiro, nenhum jogador do Guarani acabou fazendo o gol que abre o placar pro Iguatu. Iguatu 1. Guarani 0, pra mim, impedidaço, mas o juizão William Ferreira acabou dando gol. O pessoal do Guarani continua reclamando, mas o gol tá marcado, é aquela coisa, Taça Fares Lopes não tem VAR pra traçar as linhas e o árbitro da partida, que é o senhor Francisco William Ferreira, está confirmando o gol pro time do Iguatu, apesar de muitas reclamações do rubro-negro juazeirense. E aí, JF, agendinha do futebol, show do Timaço, Iguatu 1-0. Primeiro gol que marca o time do Iguatu na competição. É o primeiro que sofre o Guarani no campeonato, o primeiro do Júlio. Taça Fares Lopes chega a 6 gols anotados. Rapaz, que coisa, né, Montier Tenório? O Guarani tava suportando bem a pressão, até sem passar grandes sustos, mas ninguém contava com esse gol no finalzinho do primeiro tempo, hein, Demontier? E um gol totalmente legal, né? Eu considero isso uma tremenda sacanagem, porque você faz todos os esforços, o time do Guarani se esmerando na defesa, aceitando o adversário no seu campo, flutuando para lá e para cá, se defendendo como pode, o Felipe e o Glauber numa sintonia perfeita ali no miolo da zaga, e eles acabam se deparando com uma situação. O Júlio estava sozinho, completamente impedido. Acho, no final das contas, uma tremenda injustiça. É verdade que o Guarani se defendeu, atraiu o adversário, mas não merecia um gol completamente irregular. Concordo com você, Demontier, com o Anderson também. Tanto é que no lance eu nem narrei o gol direito, porque eu achava que o juiz ia paralisar o lance, né? Mas não, acabou confirmando o gol. Finalzinho da primeira etapa, 45 minutos, tempo regulamentar esgotado. Mais 8. E o árbitro tá dando 8 minutos de acréscimo num primeiro tempo, rapaz. É muita coisa, né, não, Anderson? Eu acredito pelas paralisações do Guarani. O Guarani caiu muito nesse primeiro tempo, o árbitro acabou dando esses 8 minutos de acréscimo, mas é muita coisa de fato para uma primeira etapa. Alfa Vidros Vidraçaria, escolha qualidade, preço e satisfação. Cortinas e vidro, box, espelhos, esquadrias, Avenida Plácido Aderaldo Castelo 320, WhatsApp 99812-5851. Conosco também Alto Posto Casarão, combustível de qualidade na sua cidade. Alto Posto Casarão, lojas em Juazeiro, Crato e também na cidade de Barbalha. Guarani vai ter que sair um pouco mais, mudar o estilo de jogo para tentar pelo menos um empate. Aqui a bola vem tocada na peça ofensiva, tenta jogar do time do Guarani, levantamento para o Berivan, sozinho ali contra 3 jogadores, ficou fácil para a defesa do time iguatubense. Esta é mais uma transmissão do Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo o que você quer. Fala, JF. Um abraço aos amigos GCMs, o Amorim, o Claudemir, o Diniz, o Damião, o seu filho Jefferson lá no sítio São Gonçalo, ouvindo o Timaço. O Claudinho, que é torcedor do time rubro-negro. Guarani que infelizmente vai perdendo no finalzinho dessa primeira etapa, um gol irregular, prejudicado aqui pela arbitragem, o time do Guarani. Vem a bola pelo meio, tentou outra vez a jogada no campo de defesa, tira a zaga do time do Guarani com um jogador que é o Glauber, bota a bola para a linha lateral pro time iguatubense, lateral já cobrado, tem pressa para a cobrança, o jogador que é o Thalisson Silva. O Iguatu que fez 1-0, quer um placar mais favorável, mais tranquilo, continua em cima do time do Guarani. A bola tocada com Gleidson, lançou na frente, sobra a bola pelo meio, o árbitro paralisa para marcar a falta, apesar da reclamação do Popila. Aliás, muitas reclamações por parte do time do Guarani e subiu mais um cartão, Anderson. E merecido, o Popila chegou por trás, perdeu o time da bola e ainda foi reclamar com o árbitro. Então pintou cartão, Madeireira, Beira Rio na informação, camisa de número 6 do rubro-negro juazeirense. E um outro detalhe, né, Damontier? O time do Guarani demonstra muita irritação dentro de campo. Eu acho que não é pra tanto. Tudo bem, teve o lance do gol impedido, mas mesmo antes disso, o Guarani demonstrava uma certa irritação em excesso, Damontier.
Eu acho que uma situação como essa, 42 minutos, um gol irregular, isso cria uma descompensação emocional realmente muito grande, sabe? Porque, convenhamos, o time do Guarani, ele se defendeu o tempo todo e poderia tomar um gol a qualquer momento, mas que fosse um gol legal, uma jogada bem trabalhada, mas não nessas condições em que a arbitragem acaba prejudicando em demasia o time do Guarani. Me parece que o árbitro até se escorou no Bandeirinha, que não deu o impedimento. A própria condição do Bandeirinha seria melhor para marcar, para anular o gol e sugerir ao árbitro, enfim. Vida que segue, Marco. Mas o Guarani vai sendo prejudicado no estádio Morenão, apesar do melhor futebol do time do Iguatu. A gente também não pode esquecer disso. Aqui, timaço da Vale FM, oferecimento Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar. Madeireira Beira Rio, rodovia Juazeiro Barbalha, pizzaria e hamburgueria Oval. Peça sua pizza, 98842-9514. Pra quem, Anderson? Renan, camisa de número 10. O Guarani vai ficando todo pendurado, já o pior pode acontecer, né? Que é perder um jogador, aí complicaria muito mais a situação do Guarani. Tudo isso pra você ligado no timaço da Vale FM. Falta perigosa contra o time do Guarani, já com 50 minutos do primeiro tempo. Levantamento na grande área, cruzamento feito pra boca do gol pelo alto. Matheus subiu bem pra fazer a defesa. Já estava marcada a condição ali de irregularidade do ataque do time do Iguatu. E olha de novo o pessoal do Guarani reclamando ali com o árbitro, Anderson. Dessa vez ele marcou impedimento do ataque do time do Iguatu. O Guarani reclama mesmo assim, mas o placar do jogo segue 1 pro Iguatu, 0 pro Leão do Mercado, na informação de Fox. Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couros, sinônimo de qualidade. Conosco também produtos Ambev, feitos com amor, a garotada adora. E Jau Presentes, porque você já sabe, eu vou pra Jau, eu também vou. Jau Presentes. Pensou presentes? Já o presentes. Daqui a pouquinho tem o intervalo show com João Filho. Claro, destacando aí também os comentários do Demonte Tenório. Tudo isso para você ligado no timaço da Vale FM. O árbitro prometeu ir até 53 nesta primeira etapa. Estamos com 51. É isso mesmo. 8 minutos de acréscimo neste primeiro tempo. É falta boa pro time do Guarani. Quem sabe agora, de bola parada, o gol de empate do time rubro-negro. Renan para a cobrança, camisa 10, vai se preparando para levantar da grande área, cruzou para a boca do gol, tranquilo. Maxwell para fazer a defesa, Anderson. Atento, camisa de número 30 do time do Iguatu. Maxwell foi lá no segundo andar, fez a defesa, já recolocou a bola em jogo, segue o placar de 1-0 pro Iguatu, na informação de Alain Martelinho de Ouro. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Amanhã cedinho às 6 da manhã tem o Jornal Nova Manhã. Comece o dia bem informado. Alexandre Pedrosa, Jucimar Leite, toda a equipe da Vale FM. Olha a entrada agora ali do Glauber, deu um pontapé no jogador do Iguatu. O árbitro deixou passar essa, viu, Anderson? Ponderou mais o árbitro da partida, mas o Glauber realmente chegou mais pesado em cima do atacante, do camisa de número 11, Veraldo, da equipe do Iguatu. Falta frontal, falta perigosa pro Iguatu, que vence pelo placar de 1-0, na informação de Jau Presentes. Conosco também no timaço da Vale FM, Grage Veículos Multimarcas e ESC Pré-Vestibular e Cursos. Falta pro time do Iguatu, para cobrança então, Veraldo. Prepara-se para a cobrança. Vai levantar a bola da grande área, placar de 1-0. Perde o rubro-negro juazeirense. Para a cobrança, então, Júnior lançou na grande área. O goleirão Espalmo esquisito bota a bola para escanteio. Escanteio para o Iguatu, talvez no último lance deste primeiro tempo, Anderson. O Matheus se assustou, na verdade, com o lance. Acabou na dúvida, colocando a bola para a linha de fundo. Escanteio para o time do Iguatu. Dessa vez lá pela ponta direita. Quem vai para a cobrança é o lateral esquerdo, Júnior Prego. Na informação
formação de Juazeiro Bom de Bola. Júnior Prego, com esse nome, vai também pra seleção ou não, Anderson? Vai depender do futebol, Marco. Vai depender muito do Júnior futebol. Prego, rapaz. Levantamento da grande área, goleirão Matheus espalma pelo time do Guarani. É fim de papo no primeiro tempo. Termina a primeira etapa. Aos 53 minutos e 15 segundos. É o que tivemos de andamento de jogo nesta primeira etapa no estádio Morenão, em Iguatu. Pro time do Iguatu. Pra mim, um gol totalmente irregular do zagueiro Júlio, camisa número 4 do time iguatuense, mas foi ali confirmado pelo árbitro da partida, o senhor Francisco William Ferreira. Intervalo show do timaço chegando. Eu volto já já pro segundo tempo, porque o JF já tá por aqui. Fala, João Filho. Pois é, intervalo de partida, como diz o nosso querido Kilber de Campos, é hora do recreio. Por enquanto, vai dando o Iguatu, que vence pelo placar de 1-0. Intervalo de partida, onde Jefferson, Robinho e Anderson Luiz terá muito trabalho tentar organizar a casa para que o Guarani, quem sabe, possa trazer para Juazeiro pelo menos um ponto na sua estreia contra o Iguatu. Vai ter que mudar a proposta, né, João Filho? Foi com a proposta de se defender, conseguir até mesmo um empate, quem sabe um lance ou outro conseguir sair com a vitória lá da cidade de Iguatu. Agora vai ter que se abrir mais o Robinho, lançar um pouco mais a equipe pro ataque para conseguir esse empate ou quem sabe a vitória contra a equipe do Iguatu. Tá legal, o Anderson Luiz volta daqui a pouco aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM com mais informações e até aqui, 1 para o Iguatu, 0 para o Guarani de Juazeiro. Já acompanhamos pelo Timaço o empate do Atlético Cearense contra o Icasa, 1-1. O jogo foi realizado na tarde desta quarta-feira lá no estádio Domingão, na cidade de Horizonte. Iguatu e Guarani estão se enfrentando no estádio Morenão, na cidade de Iguatu, que fica aqui bem próximo da região do Cariri. Um abraço aqui pro nosso querido André, rapaz, lá do Motel Imperial, seu gerente Davi. O André, que é ao lado do Ebinho, administram lá o CT do Leão do Mercado. O CT tá uma maravilha, graças ao trabalho brilhante, um trabalho muito bacana do André e do nosso amigo Ebinho. Um grande abraço, boa noite para vocês, obrigado pela sintonia. Bom, deixe-me abraçar aqui o nosso amigo Heraldo, mandou mensagem aqui no Timaço, tá escutando a gente no WhatsApp da Vale FM, no 988-199999, em Juazeiro, 19h53. A gente volta já já, daqui a pouco também um comentário do nosso querido Demontier Tenório.
O Iguatu vai tocando bola no campo de ataque, chegou ali o Dico, dominou, saiu, vai marcar, bate pra fora! Num erro inacreditável do goleiro Matheus do time do Guarani, praticamente entregou a bola ali pro Dico, que saiu da marcação do zagueiro, bateu pelo alto, quase o segundo gol do time da casa, hein, Anderson? O Matheus cochilou feio, errou feio o goleiro do time do Leão do Mercado, acabou jogando a bola nos pés do camisa 10 do time do Iguatu, que chutou a bola por cima do gol, quase o segundo gol do Iguatu. O placar do jogo é 1 pro Iguatu, 0 pro Guarani, na informação de Só Fumê. Em nome também de Atacom Material de Construção, Atacom Home Center, que o Cariri aprovou na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. E aí, tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Olha o Iguatu de novo, Veraldo bate pra fora! Anderson Luiz, serviram uma feijoada para os atletas do Guarani no intervalo, meu amigo, que não é possível. Acabou o gás, viu, Marcos? O Guarani com 2 minutos já deu ali, como a gente fala na linguagem do futebol, deu 2 entregadas que, pelo amor de Deus, Anderson acabou Luiz. O gás, viu, Marco? Dessa vez foi o camisa 11, Veraldo, que chutou com a bola, com a perna canhota e acabou chutando por cima do gol do Matheus. Segue 1-0 pro time do Iguatu, na informação de Madeireira Beira Rio. O time do Iguatu é que não tá mostrando competência, porque já teve 2 grandes oportunidades dadas praticamente de presente da zaga do Guarani na saída de bola, e o time do Iguatu não conseguiu aproveitar as chances. Aqui o jogo tá parado, tá caído ali o Luiz Eduardo, falta pro time do Guarani no setor de meio campo, vai para a cobrança, camisa número 5, Breno. Vamos se organizar, Guarani. 1-0 vence o time do Iguatu. Levantamento feito na canhota, tentou a jogada, Ivan entrega a bola pelo meio para Aleph, tem Renan perto dele, domina a bola ali o camisa 10 do time do Guarani, faz o passe, toca a bola pelo meio agora com Breno, recebeu, faz o passe para Eric, vira o jogo lá do outro lado, o time do Guarani vai tocando, trabalhando a jogada, Erivan puxa a bola pelo meio, toca a bola para Renan, já perde a posse de bola, recuperação do time do Iguatu, levantamento feito ali pela ponta direita, corta outra vez a zaga do time juazeirense, bola com o Eric, que acaba ganhando o arremesso lateral lá do outro lado, vai o Wellington Popila, movimenta a bola para o Guarani, entrega a bola para Renan, sai bem da marcação ali, domina Aleph, faz o passe, toque errado, recuperação do time do Iguatu. Guarani não consegue acertar 2-3 passes. É um negócio realmente impressionante. Marco. Iguatu vem para o ataque, levantamento da canhota, só um minutinho, dominou o Júnior Prego, vai cruzar para a boca do gol, lançou na grande área, chega, cai ali o jogador do time do Guarani. Que lance esquisito do Popila. A bola sai pela linha de fundo, escanteio. Meu Deus do céu. Primeiro foi o Glauber, depois o Popila. Que coisa feia é essa, hein, Anderson? Caiu sozinho os dois, o zagueiro... Pareceu aquelas gravações dos Trapalhões dos anos 80, 90, sabe? Os dois caíram sozinhos, sem explicação, acabaram jogando E a bola passando, né? A linha de fundo, escanteio pro time do Iguatu. Levantamento na grande área, bola pelo alto, tentou de cabeça, subiu sozinho. Sozinho ali o Otacílio Marcos, bola pra fora. Que começo de segundo tempo é esse do Guarani, Anderson Luiz? O Guarani quer lavar gol e o Iguatu não quer fazer. O Otacílio Marcos agora subiu sozinho e jogou a bola pra fora, jogou a bola pra linha lá de fundo. Tiro de meta já cobrado pelo Guarani. Placar do jogo é 1-0, Marcos. Tudo que o Guarani tentou se defender bem no primeiro tempo e até conseguiu, foi prejudicado pela arbitragem, mas nesse segundo tempo, olha o Iguatu, chegou, bate, a bola foi pra fora! Demontier Tenório. O Iguatu perdeu uma meia dúzia de grandes chances de gol nesse segundo tempo, em 5 minutos, Demontier Tenório. O time do Guarani está diante de uma situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele até que esboçou o início de um segundo tempo diferente, Bora. Mas apenas vem outra esboçou. vez o Iguatu, Demontier, goleiro ali, tentou a jogada, a bola sobra, levantamento pela direita, desce novamente o time iguatuense, cruzamento para a boca do gol, na trave! Agora eu vou te contar, esse time do Iguatu também
É um negócio assim. Olha o Iguatu chegando, bateu e o gol. Daniel. Gol do Iguatu. Comecinho do segundo tempo, Iguatu faz 2-0, 6 minutos da segunda etapa. Daniel batendo rasteirinho, o goleirão chegou atrasado na bola, foi morrer lá dentro, tá lá, 2 para o Iguatu, 0 para o Guarani, com um péssimo início de segundo tempo, Anderson. 8, no mínimo 8 oportunidades que o Iguatu teve para fazer o segundo gol. E agora o Daniel acabou pegando de fora da entrada da grande área, chutou no canto do goleirão Matheus, segue 2 pro Iguatu, 0 pro Guarani, Marco. A agendinha do futebol show do timaço da Vale FM amplia a vantagem, o time iguatuense 2-0, João Filho. É o segundo gol que marca o Iguatu na Taça Fares Lopes, é o primeiro do Daniel com a camisa do Azulão, é o segundo que toma o Guarani de Juazeiro, e a Fares Lopes agora tem 7 gols assinalados. Como o Iguatu perdeu um caminhão de gols aí, o Ferroviário também tá com a pontaria ruim, viu? São 15 minutos, Marco, para Ferroviário e Guarani de Sobral. O Ferroviário já perdeu no mínimo umas 4 chances de fazer gol aqui, viu? Infelizmente pro torcedor do Guarani, aqui tá com cara de quem vai sair mais, porque eu nunca vi um início de fase, no caso, o segundo tempo, tão ruim como a gente tá vendo aí agora. O time do Guarani, realmente uma coisa horrorosa, decepcionante. Escanteio pro time do Iguatu, bola pelo alto, cruzamento, Jalisson saiu, a bola vai pela linha de fundo. Demonte e Tenório, tente me explicar esses minutos iniciais ridículos do time do Guarani. Isso é vergonhoso, viu, Demonte? Impressionante, viu? E eu fiquei impressionado com a forma que o zagueiro agiu do Guarani. Ele tá com a bola na frente da área, sozinho, livre de marcação, podendo dar um chutão, tirar dali. Ele espera o cara chegar, perde a bola, fica caído observando o Daniel chutar e fazer o segundo gol. Como se ele quisesse, ou reclamando, ele cai sozinho. Quer dizer, e o time do Iguatu já era para ter feito uns 4. Você disse que não lembra do início tão ruim. Contra o Icasa naquele amistoso, o time no segundo tempo voltou e tomou 2 gols em apenas 15 minutos de partida no início do segundo tempo. E foi desse jeito, e poderia até ter sido mais. E só já não foi mais aqui contra o Iguatu porque o Matheus fez várias defesas. Pelo menos 3 defesas importantes, uma bola na trave e um gol, Marco Valério. E tem escanteio pro time do Iguatu, que continua apertando o Guarani. Guarani aqui vai se defendendo do jeito que dá, né? E também a falta de competência dos atacantes do Iguatu foi um negócio impressionante nesses 5, 6 minutos iniciais que nós nos referíamos ao início deste segundo tempo. É escanteio pro time do Iguatu, levantamento, bola pelo alto, tentou ali de cabeça ali o zagueiro do Iguatuense, o Felipe Félix. A bola sobra fora da grande área. Breno domina a bola pelo time do Guarani, distribui jogada, faz o passe pela ponta esquerda. A bola vem dominada ali, quem recebe agora é o Erivan. Domina, faz o passe pelo meio, deixa a bola trabalhada. Guarani vai tentando ali organizar a jogada com Aleph, toca ali, faz o passe, entrega a bola, deixando pro Breno, camisa 5 do time rubro-negro. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 20 horas e 19 minutos, 8 da noite, 19 minutos, aqui no Timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo aqui na Taça Fares Lopes. Olha o Iguatu de novo, chegou o Otacílio Marcos, é o terceiro do time da casa. Gol do Iguatu.
Otacílio Marcos, camisa de número 9, recebeu, penetrou na grande área e diante do goleiro Matheus do Guarani, deslocou o goleiro, colocando no cantinho. 11 minutos do segundo tempo, já é o terceiro do Iguatu, 3 para o Iguatu, 0 pro time do Guarani, Anderson. Se vacilar, o Otacílio Marcos guarda, ficou sozinho, cara a cara com o goleiro Matheus e acabou só tendo o trabalho de tirar e fazer o terceiro gol do Iguatu. O Iguatu tem 3, o Guarani não tem nada, Marcos. Enquanto você falava, o Iguatu já teve mais uma chance, bola tocada pra fora, sei não, no ritmo que vai... Aqui o Guarani pode ter uma goleada acachapante e vergonhosa. Aliás, seria mais um esse ano, né? Sim, contra o próprio Iguatu, perdeu pelo placar de 5-1. 5-1 nesse mesmo Morenão. O que está acontecendo com o Guarani, o torcedor do Guarani, pelo qual temos grande respeito, não merece o que a gente está vendo aqui. 12 minutos, 3-0, agendinha do futebol show do Timaço. Iguatu 3-0, João Filho. É o terceiro gol que marca o Iguatu na Taça Fares Lopes. É o primeiro do Otacílio Marcos com a camisa do azulão na Fares Lopes. É o terceiro gol que toma o Guarani e a Fares Lopes chega ao seu 8º gol anotado. Produtos Ambev, feitos com amor, a garotada adora. Olha o Iguatu, Otacílio Marcos, mais um. Gol do Iguatu! Lançamento do Daniel, o Otacílio Marcos saiu por trás dos zagueiros e tocou na saída do goleiro Matheus do time rubro-negro juazeirense. Decretada a goleada no estádio Morenão, 12h30 do segundo tempo. Tem muito jogo pela frente ainda e já tá de 4-0 pro time do Iguatu. Que vergonha, hein, Anderson? Uma jogada rápida, o Daniel acabou achando o Otacílio Marcos no meio da defesa do time do Leão. O Otacílio só teve o trabalho de tirar do goleiro Matheus e fazer o 4º gol do Iguatu. Agora, o Iguatu tem 4, o Guarani não tem nada mais. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento de Jau Presentes. Pensou Jau Presentes? Pensou presente, Jau Presentes. Agendinha do Timaço da Vale, João Filho. Eu acho que você vai trabalhar um bocado hoje, viu? Pois é, o Otacílio Marcos tá me fazendo trabalhar, porque já é o segundo dele, o 4º gol que marca o Iguatu, o 4º que toma o Guarani de Juazeiro e a Fares Lopes chega ao seu 9º gol assinalado. Vamos em frente, 14 minutos do segundo tempo, o Guarani vai sendo goleado pelo placar de 4-0 e o mais impressionante é que o Guarani jogou direitinho na primeira etapa, como um time competitivo, perdeu de 1-0 no primeiro tempo com um gol irregular do time do Iguatu, mas na segunda etapa, acabou. Com pouco mais de 10 minutos, o Guarani já tomou 3 gols. Acabou onde, João Filho? Acabou o primeiro tempo, quartas de final, jogo de ida pela Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras, por enquanto 0-0. Aqui o time do Guarani tentou de longe a batida do jogador rubro-negro, bola pela linha de fundo, só tiro de meta, sem nenhum perigo. Pois não, Debontier? Esse time é o mesmo que jogou contra o Icasa, né? É, o que começou o jogo contra o Icasa, exatamente. Pelos nomes aqui dá pra ver. E não tá sendo diferente não, ele até que fez um bom primeiro tempo contra o Icasa, tomou apenas um gol e na reta final... Mas no começo do segundo tempo, rapidinho, ele tomou vários gols do Icasa, né? Tá do mesmo jeito, não é? Parece que falta uma condição física, uma brincadeira essa zaga. Esses 3 gols aqui do segundo tempo parece uma brincadeira. Como se tivesse apenas assistindo o jogo e deixando os caras trabalharem a bola, chutarem, fazer o que bem querem com a bola, como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade defensiva. Mais uma terrível jornada do time do Guarani, agora da Taça Fares Lopes. Lançamento errado seria para o Luiz Eduardo. Aliás, eu transmiti vários jogos do Guarani no Campeonato Cearense no início do ano, e era basicamente esse elenco aí, os titulares que estão em campo hoje contra o Iguatu. E, claro, o Guarani perdeu a grande maioria dos jogos, mas eu não vi uma atuação tão ruim do Guarani, mesmo no Campeonato Cearense, como a de hoje, no segundo tempo. Aqui desce o Iguatu, vai pintar mais um, tá lá dentro! Gol
Cruzamento que veio da direita, o Dico apresentou-se na grande área. Os zagueiros do Guarani não marcam absolutamente ninguém. A bola passa do jeito que quer. E aí o Dico empurrou para dentro do gol, com bola, com goleiro, com tudo. 16 minutos. E o pior, ainda tem muito jogo pela frente. Vá contando aí, 5 para o Iguatu. Gol do Dico Quixadá, 0 para o Guarani. O cruzamento foi do Veraldo da direita para a esquerda. O Dico chegou cara a cara, sem trabalho algum. Empurrou para dentro das redes, fazendo o 5º gol do time do Iguatu. Agora o Iguatu tem 5, o Guarani não tem nada. Daqui a pouco, 2 alterações serão processadas do time iguatuense. Bora trabalhar, JF, agendinha do timaço. Bom, é o primeiro que marca o Dico, é o 5º que marca o Iguatu, é o 5º que toma o Guarani e a Fares Lopes fechou a notinha. 10 gols assinalados. O Anderson já vai trazer as mudanças. Pois não, Demontia Tenório? O primeiro que o Dico marca nesse jogo de hoje. Porque no anterior, que foi esse ano também, você lembra como foi? Ele fez Iguatu 5-1 no Guarani. Foi. Foi em janeiro, fez pela primeira divisão. E o Dico marcou também nesse jogo. Marcou Dico, Dedeco, Cachito 2, Luiz Soares. Enfim, foi agora, já em janeiro. 5-1 para o time do Iguatu, a maior goleada da história, viu? E essa aqui tá superando. Realmente, isso aqui não é um jogo de futebol, isso aqui é uma brincadeira, né? O que a gente tá vendo aqui com a gloriosa camisa do time do Guarani, de tanta tradição, de tanta história, um time que tem um respeito muito grande por parte de todos nós, e o que a gente tá vendo esse grupo fazer, esse grupo de jogadores, é algo assim fora do comum, é lamentável, né? Para não dizer outra coisa. Bom, alterações foram processadas no time que está vencendo por 5-0. Vamos lá, Anderson. O Luiz Soares entrou em campo, saiu o Dico Quixadá com a 10, entrou 19 Luiz Soares, entrou 19 Luiz Soares, saiu 10 Dico, entrou também o camisa de número 20 Adenilson, que já jogou no Guarani, saiu 7 Daniel, e também entrou o 21 Zé Lopes e saiu o 11 Veraldo. Essas foram as alterações do time do Iguatu. E o 21, como é que é o nome dele? Zé Lopes. Zé Lopes. Iguatu que até bem pouco tempo tinha o Zé Love, né? Isso. O Zé Love veio pro Iguatu para disputar a 4ª divisão, mas demorou muito tempo, então. Agora o Guarani é quem vai para o ataque, bola com Jalisson, domina, balançou pra lá, pra cá, vem a marcação da zaga do time do Iguatu, vira o jogo aqui no campo de defesa, outra vez o time do Guarani vem com bola trabalhada, Renan faz o passe, toca a bola pelo meio para Aleph, tocou a bola na entrada ali da grande área, lançamento pela direita agora, pro Jalisson, caiu o lateral do time do Guarani, foi falta, mas o árbitro tá dando vantagem, nova falta agora, em cima do Aleph, jogo parado, é falta pro time do Guarani, ali próximo à grande área, Anderson Luiz. É uma falta mais frontal, uma falta perigosa pro Guarani, pra quem sabe conseguir fazer pelo menos um gol na partida, é o gol de honra, quem tá ajeitando a bola com carinho, a camisa de número 10, Renan. Produtos Panebon Pão Nosso, já fazem parte da mesa das famílias caririenses, produtos Panebon Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha, churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, e tem delivery 98865-7741. É falta pro time do Guarani, prepara-se para a cobrança, ali o jogador camisa de número 7 partiu, aliás o 11, o Everaldo, pareceu aquele chute de futebol americano, né? Foi lá nas nuvens o chute ali do jogador Erivan, camisa 11 do time do Guarani, só tiro de meta. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 20h29, 8h29 aqui no Timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na taça, Fares Lopes.
Pra você ligado no Timaço da Vale FM, eu confirmo 21 minutos do segundo tempo, estádio Morenão em Iguatu. No placar do Cariri da Sorte, que domingo do prêmio principal tem uma picape Fiat Estrada, queridinho do Brasil, mais 20 mil, hein? Só no quarto sorteio. Iguatu 5, Guarani 0. 29 minutos é primeiro tempo do Presidente Vargas em Fortaleza, Ferroviária e Guarani de Sobral por enquanto 0-0. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Apoio Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Grage Veículos Multimarca. Seu carro seminovo com procedência e garantia é na Grage Veículos. Conosco também Pizzaria e Hamburgueria Oval. Ligue para 98842-9514. A pizza do intervalo foi aprovada, Anderson? Foi sim, Marco Valério. Excelente a pizzaria, viu? A pizza do Val. Percebi. Você tava com uma pegada boa, Anderson Luiz. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e também o canal Timaço da Vale. Pra você ficar bem informado, tem também o nosso Instagram, @Timaço da Vale. Segue lá a gente também no Instagram pra você saber as notícias do futebol da gente. Aqui o time do Iguatu vai tocando. O Guarani, depois dos 5, parece que tá tentando equilibrar um pouco mais. Já fala o Demontier Tenório. Tudo isso para você ligado na Vale. Oferecimento de Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 6 lojas para melhor lhe atender. ESC Pré-Vestibular e Cursos. O maior índice de aprovação do Cariri, você já sabe, é no ESC. Bola tocada pelo time guatuense para Lanim pela direita, domina, avança para a peça ofensiva. Luiz Soares pede bola da grande área, defesa boa agora do goleiro Matheus. Novo cruzamento, tira a zaga do Guarani, afasta Felipe Ramos. A bola fica dominada com Thaleson Silva, entrega a bola da grande área, bate pro gol. Ali o Zé Lopes. E a boa defesa do goleiro Matheus agora, hein, Anderson? O Zé Lopes girou o corpo dentro da grande área, acabou chutando com a perna esquerda. O Matheus fez uma boa defesa, já recolocou a bola em jogo. Segue 5-0 pro Iguatu, pro time reserva do Iguatu, na informação de Motopeças Padre Cícero. E o jogo tá parado porque tá caído ali mais um atleta do rubro-negro juazeirense. A gente aproveita para ouvir da Demontier Tenório, 24 do segundo tempo. O Guarani melhorou um pouquinho, Demontier, mas ainda há alguma esperança ou pelo placar o jogo já tá resolvido? O Guarani melhorou ou o Iguatu puxou o freio de mão? Uma coisa ou outra, né? Bom, pelo menos o Guarani tá correndo um pouquinho mais agora, né, Demontier? Passa do meio campo, né? Agora há pouco, uma bola do meio campo, o atacante que podia ter tentado uma evolução recuou para o goleiro do meio campo, né? É como se não acreditasse na possibilidade, o que é algo assim muito entristecedor. Quando você não confia na sua capacidade, quando você não tenta provar por A mais B que você é capaz, aí, meu amigo, a coisa está perdida. Quer dizer, aquele olhar de apatia, sabe, de sonolência, de pouca vontade, é tudo isso que a gente está vendo nesse time do Guarani. Né? Fica olhando um para o outro assim, meio incrédulo, 5-0, o Iguatu está na dele, isso dá uma canseira tremenda, Marco Valério. Primeiro, você está absolutamente inferiorizado no placar. O adversário pega a bola, fica trocando passes, colocando você na roda. E eles ficam correndo de um lado para o outro, assim, sem muita condição. Até porque o time do Iguatu tem a posse de bola e fica trocando passes e botando o Guarani na roda para correr. Isso dá uma canseira tremenda, viu? Tá legal, opinião de Demontier Tenório para Glamodas. Expocrap tá chegando, meu amigo. Aquela sandália feminina, aquela bolsa, aquele cinto especial. Vai lá na Glamoda, no Mandacaru Center, na Cidade do Crato, bem no centro da Cidade do Crato. Daqui a pouco uma ruma de alterações com Anderson Luiz. Aqui desce o time do Iguatu, saiu a bola ali do Lanim, só tiro de meta. Então, Anderson, pausadamente,
Vamos aqui às informações das alterações. Vamos começar pelo time da casa. Primeiro saiu o zagueiro, número 4, Júlio. Entrou 13, Thailson. Saiu 4, Júlio. Entrou 13, Thailson. Ainda no Iguatu, saiu também o autor de 2 gols na partida, Otacílio Marcos, com a 8. Entrou 18, Gustavo. No Leão do Mercado, 2 alterações. Saiu Felipe com a 3, entrou 13, Everton. E a saída do Luiz Eduardo com a 7, entrando 14, Ezequias, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Tá legal, portanto, 5 alterações já processadas pelo Washington Luiz, que não vai mais mudar, né? Acredito eu, não há condição para isso, né, Demonte? E 5, Marco, que não são titulares, né? Exatamente. Ou seja, aqui já é uma mesclagem do time B com o time C. É o reserva do reserva, né? Incrível, né? E vai para a cobrança agora Adenilson, ex-jogador do Guarani. Levantamento feito na grande área, cruzamento, bola pelo alto, tentou de cabeça. Tá lá dentro. Gol! Felipe para o Iguatu. Numa cobrança de escanteio, a bola passou por quase toda a pequena área, subiu ali de cabeça o zagueirão Felipe Félix do time do Iguatu. 27 minutos do segundo tempo, amplia a vantagem. Agora 6, isto mesmo, meia dúzia. 6 para o Iguatu, 0 para o Guarani. E mais um lance de bola parada, aumenta mais ainda o vexame do rubro-negro juazeirense. Zagueirão 3, Felipe Félix, faz o 6º gol do Iguatu. Agora o Iguatu tem 6, o Guarani não tem nada, Marco. E pelo visto cabe mais. Olha o Iguatu tentando, bola da grande área, vai sobrando, tentou a jogada do Luiz Soares, defende o goleiro do Guarani, bota a bola para escanteio. Escanteio pro time iguatuense, vai para a cobrança então Adenilson. Agendinha do futebol, show do timaço. Bora trabalhar, João Filho. É o 6º gol que marca o Iguatu. É o primeiro do zagueiro, o Felipe, com a camisa do azulão na taça Fares Lopes. É o 6º que toma o Guarani. E a competição chega ao seu 11º gol assinalado. Levantamento feito para a boca do gol. Tentou ali de cabeça o Zé Lopes. A bola vai sobrando. Tentou ali, chegando, batendo também o Gustavo. A bola subiu demais. Se perde pela linha de fundo. Houve o desvio. É novo escanteio. Mais um escanteio para o time do Iguatu. Produtos Panebon Pão Nosso já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produtos Panebon Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Um lance, quer dizer, seria cômico se não fosse trágico. Um jogador do Guarani com cãibras e quem tá esticando a perna do jogador do Guarani é o árbitro da partida, né, Anderson? Agora quem tá ajudando ele ali é o camisa justamente número 4, o Glauber, do zagueiro do rubro-negro juazeirense. O jogador do Leão do Mercado tá caído ali, reclamando muitas dores de câimbras. A gente já sabe a situação física do rubro-negro juazeirense. E o Guarani perde pelo placar de 6-0. Porque os colegas deles estão exaustos. E o Guarani tem que mudar essa situação, né, Demontier? Foi vexatória a campanha do Guarani no Campeonato Cearense. Continua na Fares Lopes. E já era, assim, uma tragédia anunciada. Todo mundo sabia que o Guarani não iria fazer uma boa Fares Lopes. Eu até não chego tanto a me surpreender com o que eu tô vendo, mas é pior do que eu achava do que fosse ser, sabe? Não é sendo pessimista, não. É o que a gente tá vendo como as coisas estão hoje no Guarani. O Guarani não merece isso. O torcedor do Guarani não merece passar por esse vexame. E o Iguatu B, o time B, desse jeito, imagine o Fortaleza, time B, hein? Eu acho que vai ser aquela garotada do Sub-20, viu, Demontier? Os profissionais não atuarão na Fares Lopes. Time C, então. Time de meninos, né? Se for o Sub-20 é melhor. O time C do Fortaleza ainda é forte. Acho que o time D do Fortaleza passa com facilidade. É lamentável, é triste, né? A gente fica indignado com a situação que a gente está vendo hoje no time do Guarani. Não pode continuar do jeito que está. Atenção, torcedor, confira a hora do nosso timaço da Vale FM para Novo Rio Veículos. 20 horas e 39 minutos na Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Taça Fares Lopes.
Segundo tempo de partida, estádio Morenão em Iguatu. 31 minutos do primeiro tempo, 31 da primeira etapa no placar do futebol show do Timaço para Cariri da Sorte. Iguatu 6, Guarani 0. Copa do Brasil segue daqui a pouco às 9h30 com América Mineiro e Corinthians, Flamengo e Atlético do Paraná. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Madeireira Beira Rio também, em nome de Jau Presentes. Pensou presentes? Jau Presentes. Lembrando que amanhã, ao meio-dia, você tem o tradicional jornal Meio-Dia da Vale FM. Eu estarei lá, ao lado da equipe de jornalismo aqui da Vale FM. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12, Cariri da Sorte, domingo, uma picape estrada, mais 20 mil reais pra você. Agora tem falta pro time do Guarani, Renan na cobrança, Anderson. Camisa de número 10, depois o Erivan tentou uma jogada individual, acabou ganhando uma falta a favor do Guarani. Camisa 10, Renan na cobrança, mano. 5 jogadores na formação da barreira do time guatuense. Vai lá o Renan pra cobrança, autorizado, bateu! Lá no alto, longe do gol ali do Maxwell, só tiro de meta pro Iguatu. E o Guarani tá mudando o 6 no 16. Saindo o Popila, o Wellington Popila, 6, entra o 16 Marcelo, atacante, e sai um lateral. E o Robson Robinho acaba colocando um atacante. Viu? Como é que é o nome do treinador do Guarani? Jefferson Robinho. Jefferson Robinho, tá certo. Jefferson Robinho. Tá boa. A Popila não dilatou, meu amigo. Pelo contrário, isso aqui é... Vou ficar calado. Vamos lá, falta pro time do Iguatu. Pela direita, 33 minutos do segundo tempo, 33 da segunda etapa, 6-0. Tá tomando o Guarani no estádio Morenão. Tudo isso pra você ligado no Timaço da Vale FM. Em nome de Nilo Embalagens, tudo em embalagens e artigos para festas. Rua São Paulo, 1505. Nilo Embalagens pra você aqui no Timaço da Vale. Autoposto Casarão, combustível de qualidade na sua cidade. Autoposto Casarão. Lojas em Juazeiro, Crato e também na cidade de Barbalha. É falta pro time do Iguatu. 34 minutos do segundo tempo, 6-0. Perde o rubro-negro juazeirense do Morenão. Bola batida direto pro gol, chega tirando ali a zaga de qualquer maneira. A bola sobra pelo meio, tentativa de jogada do Ezequias. Brigou por ela, mas já perde a posse de bola. Guarani totalmente dominado pelo Iguatu, que vai goleando no Morenão. A bola tocada aqui no campo de defesa pelo time da casa, a bola fica trabalhada com o Maxwell, vira o jogo, toca a bola pela direita, entrega a bola vai sobrando agora com um jogador que é Adenilson, bom volante, vai levando o time guatubense pro campo de ataque, distribui jogada, toca a bola pela ponta esquerda, vem a bola outra vez, a bola dominada pelo time guatubense, quem tentava era o jogador camisa meia dúzia, Júnior Prego, perde a bola pro time do Guarani, recuperação do rubro-negro juazeirense, vem outra vez a bola pelo meio, tentativa agora do Erivan, o Erivan tem uma perninha pra correr, viu? Pelo menos tá tentando, mas já perdeu a posse de bola ali diante de 2 marcadores. A bola sobra pela ponta direita outra vez em favor do time da casa. É o Iguatu que vai vencendo por 6-0. Adenilson domina a bola pelo time iguatuense. Vira o jogo, toca a bola pela ponta esquerda, faz o passe, entregando bola para Thalisson Silva. Lança a bola da grande área, tentativa agora do Zé Lopes. A bola tocada lateralmente ali pela zaga do Guarani. É só lateral pro time do Iguatu no campo de defesa. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. Para você ligado no Timaço da Vale FM, 8 da noite, 43 minutos, 8h43 aqui na 99,9, a rádio que é tudo que você quer, conferindo o futebol com muito mais emoção. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. Segundo tempo de partida, estádio Morenão em Iguatu, 35 minutos do segundo tempo no placar do Cariri da Sorte pela Taça Fares Lopes.
Iguatu 6, Guarani 0. Bom, o primeiro tempo tá acabando lá no Presidente Vargas e por enquanto o Ferroviária e Guarani de Sobral empatam em 0-0. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM. No oferecimento de Glam Modas, cintos, carteiras masculinas, bolsas e sandálias femininas na Glam Moda, no centro da cidade do Crato. Aqui desce o Iguatu com Lanin. Cruzamento na grande área. A bola vai passando, chegou, brigou por ela. Vem ali o Adenilson, bate. Defesa bonita agora do goleiro Matheus do time do Guarani. Um tirambaço ali do atleta do Iguatu. Que defesa cinematográfica agora do goleiro rubro-negro, evitando o 7º gol, Anderson. E o Adenilson ajeitou a bola do jeito que ele gosta, na perna canhota, com força no canto direito do goleirão Matheus, que fez uma excelente defesa e jogou a bola para a linha de fundo. O escanteio, o próprio Adenilson na cobrança, camisa de número 20, Marco. Conosco só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios, Rua José Marrocos 408. E lembrando que sexta-feira tem um evento no Instituto Juazeiro Bom de Bola, direção do Jackson Pilha. Cruzamento do Iguatu da grande área, cortou a zaga do time do Guarani, a bola sobra fora da grande área. Lalim tentou a jogada, melhor pro Renan, movimenta a jogada, faz o toque pela ponta esquerda, toca a bola ali pro jogador que é o Jalisson, volta a bola pelo meio outra vez pelo time rubro-negro juazeirense. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer, anunciando o nosso Instagram, @Timaço da Vale. Siga a gente lá também, nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e Timaço da Vale FM, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Ô Demontier Tenório, eu tô com você, viu? Se não é o Matheus, eu acho que o Guarani já estaria perdendo de uns 10-0, Demontier Tenório. Indiscutivelmente, o melhor jogador do time do Guarani dentro de campo. Fora o Matheus, eu não resguardaria ninguém aí. Absolutamente. Tem ninguém, né, Demontier? Não tem ninguém. Tem Incrível jogador isso. aí nesse time do Guarani que deveria pagar ao Guarani para poder vestir essa camisa. Quer dizer, não tem qualificação, não tem jeito no trato com a bola, na distribuição da jogada, na visão de campo, na visão de jogo. Às vezes até orientar um companheiro, brigar, correr. Tem jogador aí que está parado, fica assistindo. Quer dizer, não tem o menor caguete de estar com essa camisa do Guarani. É lamentável, Demontier Tenório. O Guarani que terá 3 jogos nesta fase classificatória. Hoje está levando a goleada aqui na cidade de Iguatu. Depois o Guarani enfrentará o Fortaleza, né? Que vai com um time sub-20. Já deixou bem claro, nada de jogador profissional, só de garotada do sub-20. E terá um 3º jogo contra o Pacajus. Sim. Será a participação do Guarani no próximo dia 26 contra a equipe do Pacajus. Uma nova diretoria está sendo formada, o atual presidente garantiu que vai renunciar no dia 27, um dia após a participação do Guarani na competição. É um momento realmente delicado da história do time do Guarani, com muita tristeza para o seu torcedor. Aqui o time do Guarani vai tentando evitar uma goleada maior ainda. Falta ali em cima do jogador Everton, camisa de número 13 do time do Guarani. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua motoloja na rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo melhor preço. Conosco também Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 8 da noite, mais 50 minutos na Vale FM. Conferindo para você em nome de Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. O tempo de jogo na Taça Fares Lopes.
Tudo isso para você ligado aqui na Vale FM, 40 minutos do segundo tempo, 40 da segunda etapa. No placar do futebol show do Timaço para o Cariri da Sorte, no Morenão. 41 do segundo tempo agora, 6, isto mesmo, meia dúzia pro Iguatu, 0 pro Guarani. Acabou o primeiro tempo lá no PV, Ferroviário e Guarasol 0-0. Começou o segundo tempo, Copa do Brasil, quartas de final, é o jogo de ida. São Paulo e Palmeiras, por enquanto, 0-0 também. A informação para a Atacom, o Home Center, que o Cariri aprovou. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia na Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Dourado, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. Revenda Joias da Dourados. Escanteio pro time do Iguatu. Mais um cruzamento na grande área. Saiu o goleirão Espalma. Bola sobra. Denilson lança na grande área. De novo tira a zaga do time do Guarani. Vai tentando afastar o perigo ali o Marcelo, que entrou no segundo tempo no lugar do Popila pelo time do Guarani. Bola tocada agora pela linha lateral. Lateral para o rubro-negro Juazeirense ali na linha divisória do gramado. Outra vez a bola vem tocada com o Eric pelo time do Guarani. Transa a jogada mais atrás com o Marcelo. Vai ali retrocedendo, recebe novamente a bola. Tem ali pertinho dele o jogador que é o Erivan. Ele preferiu o toque ali lá pela direita. Vira o jogo, a bola vem ficando dominada. Olha o zagueirão do Guarani, o Everton. Ele faz boa jogada, abriu pela direita, faz o passe, entrega a bola da frente. Outra vez o Leão do Mercado vai se organizando para tentar uma jogada ofensiva. O Renan tocou ali na fogueira e já perde a posse de bola. O Eric puxou ali a camisa do atleta do Iguatu, mas levou vantagem. A bola vai ficando trabalhada para Luiz Soares. Dominou, insistiu, puxou pro meio. Houve o desarme. A bola vai sobrando com Thalisson Silva. O jogo já tá parado ali, marcada a falta de ataque do time do Iguatu. Anderson. O Luiz Soares acabou puxando o zagueiro do rubro-negro Juazeirense, o Glauber, e o juizão tava em cima e acabou marcando a falta. O Iguatu vence pelo placar de 6-0 na informação de Motopeças Padre Cícero. Nilo Embalagens, tudo em embalagens e artigos para festas, Rua São Paulo 1505. Lembrando que mais cedo, no horário da tarde, você acompanhou com Delton Sá, Aloísio Vilar e João Filho, o empate do Icasa, fora de casa, contra o Atlético Cearense, pela Taça Fares Lopes. O Verdão do Cariri, que em 3 jogos, né, claro, ganhou um jogo por WO contra o Guarani de Sobral. O Icasa tem somados até aqui 4 pontos na classificação da Taça Fares Lopes. Pelo menos o Icasa ainda luta, busca pela sua classificação. Tá difícil pro Guarani. Leão do Mercado tenta a jogada pelo meio, corta ali a zaga do time guatubense. O árbitro já paralisa, marca falta. Demonte Tenório. Guarani sem nenhum tipo de qualidade, não esboça nenhum tipo de reação. E o Iguatu parece que parou. Aí o jogo ficou mais feio do que já tava, né, Demonte Tenório? Não, há muito tempo que o Iguatu parou. Os gols, eles foram surgindo diante da fragilidade do Guarani. Mas assim, você vê um placar de 6-0, imagina que foi uma tremenda correria para conseguir um placar tão elástico, mas não foi não, de forma alguma. O Guarani foi construindo pouco a pouco, olha lá. Foi construindo pouco a pouco, aos 6, aos 11, aos 12, aos 16, aos 26 minutos desse segundo tempo, já estava 6-0. E agora estamos com 44. Então, em média, aí, há 20 minutos que o time do Iguatu parou, mas antes ele já estava apenas tocando bola. Os gols foram consequência da fragilidade. E só não saiu mais porque esse goleiro Matheus, ele está numa noite de muita inspiração. É verdade, Demonte Tenório comentando no Timaço da Vale FM em nome do Alto Posto Casarão, combustível de qualidade. E
terminou o sofrimento do torcedor do Guarani. O árbitro não deu um segundo sequer de acréscimo. Aos 45 ele não viu mais necessidade. Terminou o jogo no estádio Morenão. 6 para o Iguatu, 0 para o time do Guarani. Não poderia começar de uma forma pior o time do Guarani, a Fares Lopes, hein, Anderson Luiz? Vexame de fato do rubro-negro juazeirense, pior que o início do campeonato cearense no próprio estádio Morenão, quando o Guarani perdeu pelo placar de 5-0. Hoje o Guarani perde pelo placar de 6. E dos reservas, B, né? Vamos se diga pro time B do Iguatu, 6-0. O Leão do Mercado conseguiu essa façanha mais uma vez fazendo vergonha ao seu torcedor, ao torcedor rubro-negro. Tá legal, daqui a pouquinho você volta com o destaque final do time do Guarani. Oferecimentos a Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios, também para Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular. Motopeças Padre Cícero, o melhor para a sua moto. Também conosco no timaço da Vale FM, ESC Pré-Vestibular e Cursos, o maior índice de aprovação da região do Cariri. Jubão Filho, vamos atualizar aí o torcedor ligado na Vale FM com jogos desta quarta-feira, JF. Bom, Taça Fares Lopes, hoje à tarde o Atlético Cearense empatou com o Icasa 1-1. Resultado final, o Iguatu passou fácil, muito fácil, venceu o Guarani de Juazeiro por 6-0. Tá no intervalo lá no Presidente Vargas pela Taça Fares Lopes. Por enquanto, Ferroviário e Guarani de Sobral, me surpreende o resultado. Por enquanto, 0-0, Guarani de Sobral tá resistindo bem. Ferroviário com time de reservas também, né? O Kilmer de Campos falou isso dentro do Vale Esportes, mas eu concordo com você, mesmo sendo time reserva, espera-se ainda assim uma vitória do time do Ferroviário. Por enquanto tá 0-0, tá somando um ponto o Ferroviário, um pontinho também, lógico, para o time lá da Zona Norte aqui do estado do Ceará. Bom, Marco, os jogos em andamento pelo Brasil, pelo Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Segundo tempo, o CRB derrota o Sport por 1-0. Tá no segundo tempo também, Copa do Brasil, na fase de quartas de final, o jogo de ida. O São Paulo vai empatando com o Palmeiras 0-0, 9h30 da noite. Daqui a pouco teremos mais 2 jogos pela Copa do Brasil. América Mineiro e Corinthians, Flamengo e Atlético do Paraná nos jogos de ida das quartas pela Copa do Brasil. Manda aqui um abraço pro Alcerlan, tá chegando em Juazeiro do Norte acompanhando a nossa transmissão. Grande valeu, Alcerlan. O Vladimir Carvalho, capitão da notícia em Crato, também tá ligado aqui com o nosso timaço da Vale FM. Obrigado pela companhia. O Lúcio Mascote, se já não desligou o rádio com raiva, deve estar ouvindo a gente também. Alô, seu Messias, lá no bairro Salesianos. O Guarani, infelizmente, foi goleado na cidade de Iguatu pelo placar de 6-0. E num oferecimento de Glamodas, a opinião final, a palavra final de Demontier Tenório para mais um vexame do time do Guarani na sua história. Que ano de 2023 lamentável desse time do Guarani. O que é que estão fazendo com o nosso rubro-negro juazeirense, hein, Demontier? Tem lá muito o que dizer não, sabe? Lamentar, falar de um jogo, por exemplo, que praticamente a gente não viu aquele quadro, por exemplo, de uma construção de um resultado em cima de uma condição do adversário que justificasse, que valorizasse mais ainda o resultado. A gente não viu isso absolutamente. Tem nem muito assim, convenhamos, o que elogiar nesse time reserva do Iguatu, e como não tem o que se dizer de modo positivo em relação ao Guarani, de maneira nenhuma. Salve apenas a participação do goleiro Matheus, que acabou impedindo uma vergonha ainda maior, indiscutivelmente. Esse é o quadro. O Iguatu venceu por 6-0, mas sem dificuldade alguma, porque poderia até ser um placar mais elástico se não fosse a atuação do goleiro Matheus. E uma coisa assim tão
fora de contexto que o próprio árbitro da partida. Só gols no segundo tempo foram 5. Ele não deu 1 minuto só de acréscimo. Sabia ele que nem Iguatu e muito menos o Guarani iriam reclamar. Acho que ele disse, olha, tá de bom tamanho, pessoal, vamos para casa dormir. Chama o SAMU para levar o Guarani aí para Juazeiro, porque o negócio aqui tá feio. Ele sai agredido, ele sai lesionado, sai machucado do estádio Morenão, porque o time do Iguatu construiu um placar no que pese um gol irregular na abertura desse placar, um impedimento escandaloso, mas assim, não justificava isso em termos de segundo tempo. Se o Guarani ele não foi reativo no primeiro tempo, pelo menos ele soube se defender com vontade, com garra, com determinação. E tomou um gol irregular. Mas o segundo tempo colocou por terra tudo aquilo que ele tentou fazer na primeira etapa. Saiu tomando um gol atrás de outro. O time do Washington, ele processou várias e várias alterações. Aos 26 minutos aconteceu o 6º gol e daí em diante o time do Iguatu colocou o Guarani na roda, como já tinha posto anteriormente, ficou tocando a bola e esperando o tempo passar, porque a mira do Iguatu é nessa reta final da Série D do Campeonato Brasileiro, por isso que poupou o seu time titular, sabendo ele que não se defrontaria com um adversário que lhe oferecesse perigo. O torcedor deve estar questionando aí, o que nos resta? Não resta a esperança nessa possibilidade de uma diretoria que possa estar unida e reunida e com todos os esforços apontando na direção de uma mudança de rumo desse time do Guarani. Tem muita gente aí, muita gente que ama o Guarani e que tem vontade de ver uma realidade diferente. O Cício Davi, o Edilson, o Ronaldo Angelim, o Luciano Basílio, mesmo à distância, o colega radialista Imar de Lima e tantos outros que estão aí com os nomes postos nessa diretoria e que venham realmente para trabalhar, que possa planejar, sentar, imaginar um novo momento para o time do Guarani. Porque se continuar nessa pendenga, como disse o Marco Valério, uma primeira divisão que o Guarani disputou, um negócio para você passar uma borracha bem grande em cima, algo vergonhoso. Aí você vem para uma competição como essa, Fares Lopes, né? Um time que não consegue, de maneira alguma, abrir uma perspectiva de melhorias. Aí tem que botar muita gente para fora e refazer essa história, se não agora para Fares Lopes, mas para um futuro, e que seja próximo, porque o torcedor está cansado de apanhar. Ele apanhou muito esse ano. Ele não viu nada, absolutamente nada desse time do Guarani no ano de 2023. Um abraço, boa noite, Marco Valério. Boa noite para você, Demontier Tenório, que volta amanhã no Jornal Nova Manhã com as informações da área policial também aqui na programação da Rádio Vale FM. O Demontier também participa do nosso Jornal Meio-Dia com informações todos os dias. O meu querido JF, alguma alteração nos jogos aí ou continua tudo como antes? Tudo. Segundo tempo em andamento para Palmeiras e São Paulo, 24, quase 25 minutos, o placar é 0-0. Ferroviário e Guarani de Sobral, o jogo ainda está no intervalo também 0-0. E daqui a pouco, 2 partidas, América Mineiro e Corinthians, o Flamengo diante do Atlético do Paraná. Rapaz, e o Lúcio Mascote tá ligado mesmo. Obrigado aí, ouvinte fiel, querido Lúcio Mascote, Alfredo Benício,